Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Paulo Vitor, sou aluno da Engenharia Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje vamos discutir a análise dinâmica das estruturas, assunto abordado durante o projeto de iniciação científica sob orientação do professor Delfim Soares Júnior. A análise estrutural dinâmica nada mais é do que o estudo do movimento de um elemento ou de uma estrutura por inteiro, e essa análise deve ser feita principalmente em obras maiores, como grandes edifícios, pontes, barragens, e quando a estrutura está sujeita a grandes vibrações. Para a solução de problemas dinâmicos, utilizamos a ideal do movimento, que conta aí com a matriz rigidez, massa e amortecimento do lado esquerdo, e do lado direito um vetor força, que é o carregamento da estrutura, que pode ser variável ao longo do tempo. Para a obtenção dessas matrizes, podemos utilizar diversos métodos, como por exemplo o método dos elementos finitos. Porém, como o exemplo desse vídeo trata-se de uma viga contínua representando uma ponte, foi utilizado um modelo clássico de separação em nós de um elemento de barra, para assim obter essas matrizes. Como o foco da análise dinâmica é conhecer o deslocamento em cada passo de tempo, vamos utilizar o método Newmark, desenvolvido em 1959. Uma característica importante do método do Newmark é a presença de dois parâmetros, alfa e delta, que a depender dos seus valores podem apresentar soluções explícitas ou implícitas, além do mais com ou sem amortecimento numérico. Outro ponto importante a ser destacado sobre o método é em relação à sua estabilidade. Dependendo dos valores de seus parâmetros, o método torna-se incondicionalmente estável, ou seja, independente do valor do passo de tempo, o método retorna valores razoáveis para o deslocamento, sem explosão. O vídeo em exibição representa o deslocamento ao longo do tempo, utilizando a resposta do método do Newmark. A estrutura modelada é uma ponte com grandes vãos livres, modelada a partir de uma viga contínua. Além da deflexão ao longo do tempo em todo o eixo da viga, podemos observar também o comportamento de um único ponto, qualquer ponto que seja da viga. Com isso, podemos analisar o seu comportamento ao longo do tempo e observar o seu amortecimento. Ou seja, com o passar do tempo, esse movimento vai ter uma amplitude cada vez menor. Para complementar essa análise feita ao longo do tempo, podemos também fazer a análise modal da estrutura, que tem como resposta os modos de vibrações e as frequências naturais dessa estrutura, obtidos a partir de autovalores e autovetores associados do sistema. Para a modelagem numérica computacional de tudo apresentado nesse vídeo, foi utilizada a linguagem de programação Python. Nesse trecho, vemos a obtenção das matrizes rigidez, massa e amortecimento da estrutura. Nesse outro trecho, observamos a implementação do método Newmark, onde foi obtido todos os deslocamentos ao longo do tempo. E aqui, os plots obtidos e apresentados. É importante ressaltar que essa análise é uma abordagem inicial da análise dinâmica da estrutura, principalmente para essa estrutura de uma ponte, que sofrem com diversos efeitos, além desse perpendicular ao eixo da viga. Podemos também analisar em relação a vento, a grandes cheias, enchentes e etc. Provavelmente, análises mais avançadas e refinadas serão abordadas nos próximos seminários. Até a próxima, pessoal!